Olá, eu sou Elizabeth Ribeiro. Já estive com vocês nas duas primeiras aulas, a primeira falando sobre mediação, conflito e pirâmide de Maslow. Na segunda, nós falamos sobre resiliência, empatia, comunicação não violenta e as perguntas. Hoje nós vamos falar sobre assembleias produtivas. A assembleia é um assunto que demanda muito trabalho de bastidor do síndico. Antes da assembleia ocorrer, nós fazemos o quê? Um edital. Esse edital precisa ter todas as características, toda a pauta que vai acontecer na assembleia, todos os assuntos que vão ser tratados na assembleia. Ele precisa dizer para as pessoas quanto tempo que essa assembleia vai durar. Como assim? Simples. A assembleia ordinária do dia X vai começar às 9 horas da manhã e vai terminar às 11. Ponto. E na pauta ali, cada tema deve ser colocado. Exemplo, aprovação das contas do ano de 2000. 15 minutos. Ponto. Aí todo mundo já sabe que aquela assembleia vai durar 2 horas e que o tempo dos assuntos estão divididos ali naquela assembleia. É claro que a assembleia pode demorar mais 15 minutos, mais 20, mas ela não pode demorar mais 1 hora. Por quê? Porque ela tem um tempo regulamentado e um tempo determinado para acontecer. Ok? O que eu faço com o condômino que interrompe? O que eu faço com uma discussão fora da pauta? E o assunto delicado? E o que eu faço com a votação? Tudo a gente vota? Como que eu faço uma ata? Tudo isso a gente vai ver aqui, ok? Então, o edital e tempo. O edital, como a gente já falou um minutinho atrás, deve conter todos os assuntos da pauta que vão ser debatidos de forma clara e precisa. O que é isso de forma clara e precisa? Olha, aprovação das contas do ano tal. Acabou. Eleição de síndico. Ponto. Não precisa ficar eleição de síndico para o biênio. Não. Está todo mundo sabendo que é para esse biênio. Objetivo. Por quê? Porque quanto mais você der informação, mais você vai ter assunto para aquele condômino que gosta de criar caso. Ok? E o que é a novidade? É isso aqui, ó. Tempo de duração para apresentação e discussão. Essa é a grande novidade, é o pulo do gato. Por quê? Porque quando você marca um tempo, você delimita o tempo da assembleia. Você diz para a pessoa, olha, essa assembleia você não vai conseguir tumultuar. Você não vai conseguir ficar falando 20 minutos, porque o tempo para falar desse assunto é 3 minutos. Lamento. E o que acontece? Quando você vai começar a assembleia, o presidente ou o secretário vão fazer o quê? Vão estar disponíveis para anotar as pessoas que vão falar. E se o tema for repetido, aquelas pessoas pode ser dito para elas o quê? Senhor fulano, o tema que o senhor pediu para falar aqui é o mesmo que o senhor fulano já falou. O senhor tem alguma coisa a acrescentar? Porque se não for para acrescentar, já foi falado. Tá certo? Porque as pessoas repetem a mesma coisa que a outra acabou de falar. Então, isso faz com que a assembleia demore e fique muito lenta e cansativa e faz o quê? Com que as pessoas não venham nas assembleias. Porque não terminam, não é? As pessoas ficam ouvindo as mesmas coisas, as pessoas que têm o que fazer não dão conta. Tá certo? Então, quando é uma assembleia ordinária, o que eu vou colocar? Apenas os assuntos ordinários que constem na convenção. Eu não vou tratar nessa assembleia da obra, eu não vou tratar nessa assembleia de usar o fundo de reserva, eu não vou tratar nessa assembleia de mais nada a não ser dos assuntos ordinários. Tá certo? Aí eu posso ter mais de uma assembleia ordinária? Pode. Se você vai tratar de assunto ordinário, ela é uma assembleia ordinária. A assembleia tem o nome pela pauta
que ela traz. Se ela é ordinária quando ela trata de assunto ordinário. E ela é extraordinária quando ela trata de assunto extraordinário, assunto que não é ordinário. Então, saiu da pauta do ordinário, eleição, aprovação de contas, planilha para mudar o valor do condomínio, o que acontece? Passou disso, ele é extraordinário. Então, não vai entrar no edital da ordinária, tá? Preferencialmente, não colocar assuntos gerais. Por quê? Gente, porque ninguém merece ficar discutindo assuntos gerais meia hora, 40 minutos. Aconteceu alguma coisa que precisa ser discutida? Senhor, por favor, qual é o tema que vai estar na pauta da próxima Assembleia? Extraordinária. Por quê? Porque não é assunto de ordinário. Ah, mas é o cachorro do vizinho que faz xixi. Bacana. Então, a gente vai convocar uma Assembleia para tratar dos animais do prédio. Do xixi, de recolher os dejetos, de entregar aquela vacinação, o carnezinho de vacinação do animal. A Assembleia é só para isso. A Assembleia pode ser convocada uma por mês, não tem a menor necessidade de vocês terem medo de Assembleia. A Assembleia é ótimo, porque a Assembleia mantém o condômino informado, o condômino participativo e divide a responsabilidade da administração. Então, a Assembleia é a melhor coisa do mundo. Não precisa ter medo de Assembleia, precisa saber fazer. Ah, doutora, mas ninguém veio na Assembleia. Problema de quem não veio. Você chamou uma Assembleia, convocou uma Assembleia para resolver uma questão ou para participar aquelas pessoas de uma questão. Se elas não compareceram, você fez a sua parte. Agora, não pode é não fazer. Ok? Então, havendo prestação de contas, sempre que possível, encaminhar junto com o edital parte dessa documentação que vai ser levada à avaliação na Assembleia, ou parecer do Conselho Fiscal, ou se hoje em dia é tudo eletrônico, mandar por e-mail, não é? A prestação de contas, o que facilita na hora da Assembleia, você até dizer, todos já tiveram conhecimento e acesso aos documentos, inclusive aos pareceres do Conselho Fiscal. Alguém tem alguma consideração a fazer? Ah, é porque o que gastou com a abobrinha, com o chuchu? Bom, isso aí não é tema da prestação de contas, porque o Conselho Fiscal já avaliou. O senhor tem algum questionamento coerente que tenha sentido dentro desse tema? Ah, eu não concordo com isso. Muito bem, então o senhor vai aprovar com ressalva com relação a isso? Aprova com ressalva com relação a isso, mas não deixe de aprovar. Por quê? Porque senão, no próximo exercício, você já vai estar já é outro síndico, você já vai estar aprovando outra conta e você vai ter este problema pendurado à sua prestação de contas. Então, aprove, mesmo que seja com alguma ressalva, porque essa ressalva você pode convocar uma Assembleia Ordinária para esclarecer e ter esclarecido. Agora, se você não aprovar, é mais difícil você aprovar do que você solucionar uma ressalva. Ok? Então, aprovado com ressalvas. Ótimo. Qual é a ressalva? Do condômino da unidade tal, que quer saber a respeito da compra de não sei o quê. Perfeito. Esclareceu ao condômino da unidade tal depois, mas a Assembleia foi embora, porque senão não termina. Ok? Agora, o que a gente vai falar? Interrupção de condômino. Bom, aí o condômino, a primeira coisa que você tem que saber, o assunto é pertinente ao tema? Ó, eu estou falando aqui com vocês nessa Assembleia, sobre a obra de alteração da fachada. Aí o condômino chega e fala assim, não, mas a vizinha do 403 anda com aquele cachorro? Ó, e nós estamos falando de fachada, moço. Não é assunto da pauta. Não, mas eu pedi a palavra aqui para falar, e aí o outro já começa a falar, sai do tema completamente. Então não pode. Quem está na presidência da mesa tem que ter o comando da Assembleia, tem que saber dizer, olha,
esse tema não está na pauta. Nós vamos anotar, conforme já disse anteriormente, e haverá uma assembleia para a gente resolver esse assunto. O assunto da pauta hoje é a obra, gente. Vamos resolver a obra? Ah, mas a gente quer botar a lajota amarela. Não estamos nessa fase ainda. Primeiro nós vamos aprovar, fazer a obra. Depois nós vamos aprovar o projeto. O projeto ainda não está aqui. Então vamos esperar o momento certo de aprovar o projeto. Aí a gente faz uma discussão de cores, vê uma paleta, vê o que é melhor. Então é importante trazer o quê? O condômino para o tema, mas não de uma forma desrespeitosa, mas daquela forma da comunicação não violenta. Ó, eu entendo, né? Eu vejo a tua necessidade, a tua preocupação com relação à cor que vai ser adotada, mas nós não estamos nesse momento. Eu quero te pedir para a gente discutir isso depois. Pronto, você usou 3 minutinhos, nem isso, 3 segundos, e foi mais delicado, e a outra pessoa se sentiu acolhida na demanda dela, ok? Aqui, observa a sua necessidade legítima. Gostaria, não é, que se inscrevesse para falar, observasse o tempo de fala. Tá certo? Para quê? Para que a pessoa possa estar dentro do tema. Agora, se o assunto não é pertinente ao que a gente está falando agora, não é? Não interrompa a assembleia, não atrapalhe a condução da assembleia, tá certo? E nós vamos botar o assunto em pauta na próxima assembleia, ok? Agora, importante, quando for pertinente ao tema, o quê? O tempo de fala. Qual é o tempo de fala? Vai estar lá no edital, lá na beiradinha, lá no finalzinho, olha, cada pessoa poderá se manifestar por, no máximo, 2 minutos. Acabou, por quê? Porque ele não vai contar a história da vida dele ali, ele vai fazer uma observação sobre o tema, ponto. Então não precisa ficar. E depois, se eu já falei que eu gostaria muito que tivesse um toldo na janela, o vizinho do 462 não precisa falar, porque eu já falei. Então não precisa se repetir, ok? Assuntos delicados. Como que a gente trata? Bom, existem muitos condôminos, existem muitas assembleias que são muito problemáticas. Como assim problemáticas? As pessoas vão para a assembleia já, hoje eu vou pegar aquele cara, hoje ele não me escapa, tá certo? Então as pessoas já vão para brigar. Então o que eu vou fazer para tentar evitar que palavras indelicadas sejam ditas, que a forma de se apresentar seja diferente? Eu vou fazer o quê? Eu vou gravar ou filmar a assembleia. Por quê? Porque a pessoa vai se expor. Quando ela levantar para se colocar, ela vai ter que dizer, fulano é ladrão, vai estar sendo gravado. Fulano fez... vai estar sendo gravado. Então isso diminui um pouco, lógico, não é? Essa coisa belicosa, não é? Das pessoas que já vão para a assembleia para brigar. E no próprio edital você pode colocar que é uma assembleia onde as pessoas esperam um tratamento respeitoso e que as pessoas se comportem, não vai escrever se comportem, né? Mas o que a gente quer dizer é que se comportem como adultos, tá certo? E o quê? O presidente da assembleia vai ter o quê? Que ter foco. Ele não pode deixar que as discussões saiam do tema da pauta. Ele tem que ser aquela pessoa que toma a palavra, que desliga o microfone. Lamento. Mas esse... Não, senhor, o senhor me desculpe, mas o seu tempo acabou. O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar, o senhor tem mais 15 segundos, 30 segundos e encerra. A pessoa precisa entender que aquilo é uma assembleia, é um local para resolução de problemas e não para criar problemas, não é? E o presidente da mesa, ele tem que demonstrar interesse pelas propostas que forem apresentadas, colocar essas propostas sempre em votação, tá? Ele não pode, deixa eu escrever aqui, votação. Ele não pode nunca decidir sozinho, ou que sim ou que não. Então, houve uma proposta, está dentro do tema, tá certo? Se não tiver, vai para aquele caso da próxima assembleia.
Tá no tema? Gente, vamos votar a proposta do senhor do 402? Isso assim, assim, assim. Votou, acabou. Porque aí ele fica feliz da vida, porque a proposta dele foi votada. Se deu certo ou não deu, você deu o quê? Você demonstrou interesse, houve uma votação e o assunto estava no tema. Acabou. Agora, quando o síndico, na verdade, quando o presidente da mesa não conduz dessa forma, o outro se sente o quê? Tolhido. Ele diz assim, ó, eu vim aqui, apresentei uma proposta e ninguém votou, ninguém prestou atenção em mim. Eu tinha uma boa ideia. Então, é importante que essas propostas, estando dentro do tema, sejam votadas. Gente, agora nós vamos falar sobre votação. Olha só, por que eu botei aqui separado a votação quando houver uma deliberação? Porque eu estou muito acostumada a ver nas atas das assembleias, assim, o assunto discutido, por exemplo, fazer um bicicletário. Pronto. Quando o valor do condomínio e do prolabore permanecer o mesmo, deixar isso bem claro. Como assim? Item 3 do edital, prolabore do síndico. A Assembleia decidiu que o prolabore do síndico, da Assembleia decidiu, por maioria, por minoria, pelo lá que for, que o prolabore do síndico vai permanecer o mesmo da última eleição. Ou a Assembleia decidiu que a taxa de condomínio vai sofrer um aumento de 10% e vai ser do valor X. Porque só um aumento de 10%? Mas qual é o valor? Aí quando você vai lá na justiça cobrar, o juiz diz assim, mas é 10% do quê? Aí você tem que juntar a ata do ano passado, do ano retrasado, do último ano, até chegar num valor e fazer essa conta. E às vezes essa conta não bate. E aí você fica numa situação, como que vai cobrar? Entendeu? Então, é muito importante isso. Outra coisa muito importante é colocar o nome e qualificação dos eleitos. Porque essa ata vai para o banco. Chega lá no banco, eu digo assim, ó, eu sou a Maricotinha. Eu fui eleita, tá aqui meu documento. Mas dona Maricotinha não tem a sua qualificação aqui. Pode ser outra Maricotinha. Entendeu? Não é assim. Essas coisas têm que estar claras. Maricotinha brasileira, casada, solteira, funcionária pública, CPF, da unidade tal. Pronto, aí ela chega lá no banco com os documentos dela, tá tudo certo, ok? Obedecer a ordem da pauta. Por que obedecer a ordem da pauta? Porque eu recebi um edital e eu sei que vão tratar no tema 4 do orçamento do outro ano, do próximo ano. E eu vou lá só vou descer no item 4, porque é o item que me interessa. Aí o pessoal resolve inverter a ordem da pauta sem votar e eu desço para o item 4 e o item 4 já foi votado. Como é que pode? Não pode. Eu fui preterida no meu direito. Então, quando for inverter a ordem, mudar a ordem da pauta, vota. Olha, gente, a Assembleia vai começar agora, mas eu gostaria de, antes da gente falar sobre esse assunto, a gente falar sobre esse. Vocês concordam? Todo mundo concorda? Por unanimidade, os condôminos decidiram a inversão da ordem da pauta e o item tal vai ser discutido agora e o item Y vai para tal lugar. Pronto, não tem problema. Agora, sem votação, nada feito, ok? Bom, gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu espero ter tirado algumas dúvidas, ter acrescentado alguma coisa e estou às ordens para tirar outras dúvidas e conversar com vocês sobre o tema. Um grande abraço.